Tudo que os homens de Deus escreveram na Bíblia, eles primeiro experimentaram. Eles falaram de suas experiências pessoais. Não foram apenas filósofos, né, como muitos de nós somos hoje em dia. Nós podemos ser um poeta, um filósofo, ficar observando algo, escrever sobre algo que a gente não experimentou, até porque a poesia e a própria filosofia nos permite fazer isso, né? E, claro, a Bíblia tem a parte poética também. Eu estou me referindo a quando a Bíblia diz sobre coisas que podem ser experimentadas, né? Então, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 3, o verso 20, ele diz que Deus é aquele que faz infinitamente mais, olha essa expressão, infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Veja, então, que texto profundo, que texto pesado, né? E ele não para ali, ele fala que ele faz tudo isso de acordo com o poder de Deus. Então, só nesse texto nós podemos ficar aqui 1 hora falando, claro que não vamos, de tantas coisas que tem, ainda poderíamos ficar além, se estivéssemos um grupo, cada um comentando o que esse texto está dizendo, poderíamos ficar aqui um bom tempo, talvez escrevendo um livro sobre apenas um texto do apóstolo Paulo, né? Tanto é que o texto diz infinitamente mais, né? Então ele é bem exagerado, porque o nosso Deus é generoso demais. Porque Deus quer nos dar muito mais do que nós pedimos e pensamos. É isso que está escrito nesse texto. Então, esse texto está dizendo também algo que nós muitas vezes não paramos para pensar. A nossa oração, ela não é respondida só uma vez. Ela é respondida várias vezes, só Deus sabe. Uma única oração, ela pode se prolongar por um tempo que nós não temos ideia, tá? Mas isso é real, ok? Então, quando nós lemos algo assim, nós podemos pensar, eu vou fazer um exemplo, um paralelo para você entender, né? Imagina que você compre um livro e está escrito, o título do livro é assim, tudo que você pode fazer com o leite. Olha só, tudo o que você pode fazer com o leite. Esse é o nome do livro. Aí você acaba de ler o livro e você fica entusiasmado de tantas receitas, de tantas ideias, de tantas possibilidades. E aí você conta para um amigo e fala, olha esse livro aqui, ele fala de tanta coisa interessante que dá para fazer com o leite. Aí seu amigo, o incrédulo, fala, mas não dá para fazer suco de laranja com o leite. Claro que não. A proposta do livro é falar o que é possível se fazer com o leite. Então, a proposta do texto de Paulo, em Efésios 3:20, é falar o que pode acontecer com a oração, através da oração. Através da oração que é respondida pelo poder de Deus. É isso que Paulo está falando. Paulo, nesse texto, não está se referindo às coisas que nós devemos fazer. Paulo não está falando assim, você pode orar, você pode pedir, e aí se você não trabalhar não adianta nada. Não, esse texto está falando sobre a oração. Não está falando sobre a importância do trabalho. Esse texto não está falando sobre a importância da disciplina. Esse tempo não está falando sobre a importância de você se desenvolver, de você crescer na vida de você. Não, esse texto está falando das possibilidades da oração. Tá? Então, quando você fica com a mente muito assim, dividida entre a tua parte, entre a parte de Deus, quando você fica assim, em cada questão se dividindo dessa forma, você acaba não saindo do lugar, você acaba não obtendo resultados, né?
De novo, vou repetir, o texto está dizendo sobre a oração e sobre meditação também, porque ele fala de pensar, né? Então, aquilo que você está pensando, os seus pensamentos, eles são uma forma de oração. Tá? Por isso que nós somos estimulados a pensar coisas boas. O que você fica pensando com frequência se torna permanente, tá? Eu vou repetir. O que você pensa com frequência se torna permanente. O pensamento é uma forma de orar, tá? Ok? Então, pense naquilo que você quer que aconteça. Gaste um tempo imaginando a sua vida como você quer que ela seja, como você quer que ela aconteça, tá? Faça isso, lógico, na presença de Deus, conversando com Deus, ok? Então não ponha limites assim, algumas cercas que os homens inventaram para colocar na oração. Uma das que os homens colocaram, que eu não gosto, é dizer assim, Deus só dá o que nós necessitamos, Ele não dá o que nós queremos. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Ele nos dá, de acordo com esse texto, mais do que nós pedimos e mais do que nós pensamos, né? Então, a oração é algo que nós nunca vamos entender completamente. Até um dia que nós habitarmos com Deus, aí sim nós vamos entender de maneira bem profunda, bem esclarecida, né? O que eu estou dizendo é, por exemplo, você orou hoje para que os seus rins funcionem corretamente, direitinho, né? Provavelmente não, né? E mesmo você não tendo orado por isso, Deus está ali atendendo você. As coisas estão acontecendo para o teu bem. Se você está, por exemplo, se hidratando direitinho, bebendo a água que você precisa beber, você nem precisa necessariamente orar pelos seus rins, porque você está fazendo a sua parte para que eles funcionem bem, né? Mas eu vou repetir, esse texto está se referindo à oração. Muitos falam da oração como se nós já estivéssemos orando muito, né? Eu vejo pregadores, professores nas igrejas ensinando o povo e falam de uma maneira, para mim, negativa, para mim é uma maneira incrédula, né? Então, cuidado com os incrédulos, eu repito isso, né? Essa semana eu tenho falado sobre isso. Cuidado com os incrédulos que não dão valor à oração. Cuidado com aqueles que acham que você já está orando muito. Cuidado, não pense assim. Não pense que você já está orando muito, né? Eu já vi pessoas falar assim, nossa, eu orei tanto para que o meu filho permanecesse nos caminhos de Deus. Orou mesmo. Tanto. Quanto que é tanto? Orar 1 minutinho por dia pelo seu filho, você acha que isso é orar muito? Você ora pelo seu filho 1 minuto por dia. Aí você fala, eu oro pelo meu filho todo dia, né? Ou então, você que é católico, né? Você está com pressa, precisa ir trabalhar, aí antes de sair de casa, quando está saindo ali apressado, faz o sinal da cruz e acha assim, pronto, já Deus tem, já tô fazendo demais, né? Eu fiz o sinal da cruz, Deus vai me proteger, já está bom, né? Não, isso é só um ritual. Você tem que orar, você é católico, que talvez não tenha o hábito de orar, como muitos evangélicos oram, né? Teoricamente, ok, católico, não estou criticando aqui, teoricamente, os evangélicos oram mais que os católicos. Teoricamente, então, ore mais. Eu não estou falando aqui de reza, não. Reza é ficar repetindo. Se você ensinar um papagaio a rezar, ele reza. Não estou falando de oração. Oração é uma comunicação viva com Deus, conversar com Deus, novidades, tá? Conversar com Deus, palavras sinceras, palavras espontâneas, que você não ficou pensando antes, né, para falar com Deus, né? Ali você está falando para Deus
exatamente as tuas prioridades, exatamente aquilo que você está precisando, né? Mesmo que você for gêmeo com alguém, vocês não falam exatamente as mesmas palavras todo dia e toda hora para as pessoas, né? Porque vocês são individuais, né? Então nós somos individuais, não podemos ficar rezando orações coletivas que todo mundo fala a mesma coisa, não. Você tem que ter a sua oração, né? E Deus atende. Deus atende, diz o apóstolo Paulo, Deus faz. Ele usa o verbo fazer. Deus faz, através da nossa oração, mais do que nós pensamos, mais do que nós pedimos. E eu vou repetir, esse texto está falando apenas da oração. Ele não está falando da nossa parte, ele se desliga por um instante disso. Se desliga um pouco da sua performance. Nessa hora é você e Deus em comunicação, em comunhão. Nessa hora a gente não vai pensar em outras coisas. Na hora da oração, eu vou ficar ali em comunhão com Deus, pedindo, pensando, conversando, recebendo informação, recebendo luz, recebendo a guia de Deus, etc, etc. Nunca pense que você está orando demais, tá? Guarde isso, que fique isso no teu coração, que esse vídeo possa ser um estímulo para você orar cada vez mais, se aproximar cada vez mais de Deus, ficar cada vez mais na presença do Senhor Jesus. Agora eu peço que você deixe seu like nesse vídeo para ajudar no nosso trabalho, ore por esse canal, pelo trabalho que nós queremos fazer, que é muito mais do que um vídeo aqui no YouTube, tá bom? Então, ore por nós, ore pelo nosso trabalho, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós agradecemos tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém.